Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Claro e na aula de hoje, para o curso de Migração e Refúgio do Instituto de Relações Internacionais da UNB, nós vamos falar um pouco sobre política migratória. O que é então uma política migratória? A política migratória, ela diz respeito às ações do Estado para com pessoas imigrantes, mas também pessoas emigrantes. E a política migratória, ela vai dizer respeito a um conjunto de ações do governo para regular entrada, permanência, saída de imigrantes do território nacional e também ações destinadas a regular a manutenção dos laços entre o Estado e seus nacionais que residam no exterior. A política migratória do Estado também pode dizer respeito ao gerenciamento da entrada e permanência de imigrantes nos limites territoriais de determinado Estado. Por isso, quando a gente fala em política migratória, também vem o tema da gestão migratória. Dentro da perspectiva ainda da política migratória, é importante a gente diferenciar situações de política imigratória da política emigratória. As ações do Estado em relação às pessoas imigrantes, ou seja, não nacionais do Estado, podem dizer respeito, por exemplo, como mencionei, ao controle de entrada e permanência no território e as ações públicas e os direitos para as pessoas imigrantes em situações bastante específicas, como, por exemplo, pessoas em necessidade de assistência humanitária, pessoas em situação de refúgio fora da perspectiva da assistência humanitária, em que o refúgio englobaria pessoas especificamente na situação da lei de refúgio brasileira, também pessoas imigrantes em tratamento de saúde, trabalhadores imigrantes, enfim, há todo um conjunto de ações e de normas, sim, que vão derivar, que vão ser resultado de políticas imigratórias. Essas políticas migratórias, elas geralmente vão ser reguladas através do governo por conta da competência federal em política migratória, em imigração e refúgio, mas também em algumas situações, mais recentemente, nós podemos ver algumas políticas, e aí já não políticas migratórias, mas algumas políticas voltadas especificamente para pessoas imigrantes e refugiadas nos âmbitos estadual, municipal e distrital. Eu vou mencionar mais adiante na aula. Além da política imigratória, então, destinada às pessoas imigrantes, nós temos também a política emigratória, que é aquela destinada à assistência, por exemplo, aos nacionais do país no exterior. No caso do Brasil, nós desenvolvemos políticas relacionadas à assistência de brasileiros no exterior e também políticas relacionadas ao retorno de pessoas brasileiras do exterior. Essa divisão de política migratória entre política emigratória e política imigratória, ela é muito mais para a gente entender formalmente a concepção da política migratória. Não que na prática isso vai fazer muita diferença, mas é só para a gente determinar situações diferentes que o Estado usa ou que as ações estatais têm com relação às pessoas migrantes, incluídas as imigrantes e as emigrantes. E é importante notar também algumas situações. Primeiro, a existência de uma lei migratória, de uma legislação, de um corpo jurídico sobre migração e refúgio, não garante a existência de políticas migratórias. Por quê? A legislação vai dizer respeito aos direitos das pessoas migrantes e refugiadas e também às obrigações do Estado, mas ela pode ser sim reflexo de políticas. As políticas devem se basear numa legislação, seja específica sobre migração e refúgio, seja em relação à Constituição Federal ou às normas infraconstitucionais, que não a lei de migração, mas a mera existência de uma legislação referente à migração e refúgio não implica na existência de políticas migratórias, justamente porque as políticas migratórias dizem respeito às ações estatais, à gestão pública que vai dizer respeito a essas pessoas. Quando nós falamos, então, na existência, sim, de um corpo jurídico, ele é importante para garantir os direitos das pessoas e os deveres dos estados.
Mas quando nós falamos nas ações políticas, elas muitas vezes vão de encontro, né, são contrárias à legislação migratória e à legislação de refúgio. Por isso, nas situações em que há violações de direitos das pessoas imigrantes e refugiadas, há necessidade da atuação dos órgãos de controle, no caso do Poder Judiciário, relativos à judicialização, por exemplo, de situações de política migratória violadora de direitos. A política migratória, e aí, no caso, trazendo um pouco também para a realidade brasileira, ela pode ser entendida como política de Estado e política de governo. A política de governo é aquela que vai ser de acordo com cada governo que está no poder em determinado período de tempo. Significa que não necessariamente existe uma continuidade nas políticas migratórias de governo. Ao contrário, nas políticas migratórias de Estado, geralmente formalizadas, no caso do Brasil, por meio de decretos, por meio de normas jurídicas, aí sim, nas políticas de Estado, a gente tende a esperar uma continuidade, uma similaridade entre as ações públicas visando à migração e ao refúgio, mesmo diante de trocas de governos. Então, independentemente do governo ou do partido político que governa o país, quando há políticas de Estado, há de se esperar uma continuidade nessas políticas migratórias, tanto para imigração quanto para emigração. As políticas de governo não. As políticas de governo elas vão atender justamente às necessidades ou às perspectivas do governo que está atuando naquele momento específico no Estado. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos algumas políticas nacionais formalizadas por meio de leis específicas. Temos, por exemplo, Lei de Resíduos Sólidos, Lei sobre Meio Ambiente, Lei Nacional de Biossegurança, Lei polêmica de segurança nacional, temos leis sobre vários assuntos, né, políticas nacionais sobre vários assuntos, instituindo políticas específicas ou ações guiadas dos estados com uma certa previsibilidade em questões, como mencionei, relacionadas ao meio ambiente, relacionadas também à participação social na política, enfim, nós temos uma gama bastante ampla de políticas nacionais. Mas nós não temos e não tivemos, ainda na história brasileira, a formalização, por meio de uma lei específica, de uma política nacional de imigração e refúgio. Temos sim projetos de lei sobre uma política nacional de imigração que é muito mais voltada à política relacionada a trabalhadores migrantes, mas não necessariamente políticas relacionadas a refúgio. E aí vocês podem se perguntar, mas faz diferença a gente ter uma lei que estabelece a Política Nacional de Imigração e Refúgio? Sim, mas também não. No direito nada é cartesiano. Estabelece sim, faz uma diferença nós termos, ou enfim, não temos hoje, mas nós termos uma lei, uma política nacional sobre imigração e refúgio pré-determinada, pré-concebida, no sentido de nortear as ações públicas, ações de gestão pública do Estado em todos os níveis, sobretudo no nível federal, em relação às pessoas imigrantes e refugiadas. Essa lei que não existe, mas esse plano nacional ou essa política nacional de imigração e refúgio poderia, dentro das competências do Poder Executivo Federal, também estabelecer algumas competências para os demais entes federativos, nos níveis estadual, municipal e distrital, para com pessoas migrantes e refugiadas. Mas nós não temos essa determinação do Poder Executivo Federal, nós não temos ainda nenhum projeto de lei que crie uma lei ampla, uma política migratória, uma política nacional de migração e refúgio ampla no país. Nós temos hoje, sim, alguns princípios da política migratória brasileira que estão lá no artigo 3º da nossa Lei de Migração. A Lei de Migração Brasileira, Lei 13.445 de 2017, coloca no seu artigo 3º, são princípios norteadores da política migratória brasileira, e aí ele
indica várias situações em que, voltadas aos direitos humanos da pessoa imigrante, né, refugiada, por analogia, mas no refúgio a gente tem legislação específica, normas cogentes também, costumes específicos, mas esse artigo 3º vai trazer então princípios sobre os quais os estados, o Estado brasileiro, deve se pautar em migração e refúgio. Então, por exemplo, a não criminalização das migrações internacionais, o viés de direitos humanos da política migratória, das ações do Estado, enfim, há uma série de itens que vão identificar como deve ser guiada a política migratória brasileira. Mas vejam, essa política migratória não está formalizada num documento único. Nós temos diretrizes e essas diretrizes, sim, devem ser seguidas por uma norma infraconstitucional, que é a Lei de Migração, mas muitas vezes o próprio Poder Executivo, e atualmente durante a pandemia da Covid-19, tem agido contrariamente a esses princípios estabelecidos na política migratória brasileira, na Lei de Migração. Portanto, tem cabido ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Federal, à Defensoria Pública da União, a impetrar ações no sentido de forçar o Estado a cumprir com as determinações legais em migração e refúgio. Claro que num período de pandemia, a fiscalização tem sido bastante difícil, mas ela tem ocorrido e a judicialização tem aumentado bastante no tema de migração e refúgio, justamente pelos atos contrários não apenas à legislação brasileira, mas também aos tratados internacionais em vigor no Brasil. Quando nós falamos, então, política de Estado, política de governo, é importante que nós tenhamos uma política de Estado, sim, mas, por outro lado, também nós vemos situações em que o Estado é violador dessas políticas nacionais. Quando olhamos a Política Nacional do Meio Ambiente, quantas e quantas vezes ou quantas e quantas ações judiciais nós não temos no nosso Poder Judiciário por violação pelo Poder Executivo ou por entidades privadas da Lei Nacional ou da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, a judicialização ela sempre vai existir quando um direito for violado ou supostamente violado, mas não significa que isso diminui a importância da existência de um plano nacional ou de uma política nacional sistematizada. Agora, quando nós olhamos para políticas de governo, existe uma maior insegurança jurídica e insegurança política também, na medida em que um governo de direita, um governo de esquerda, um governo de centro, um governo sem denominação de um lado ou de outro, pode trazer situações, ações políticas prejudiciais às pessoas migrantes e refugiadas, tanto de qualquer denominação. Mas também a questão dessas ações políticas, elas podem ser determinadas por uma conjuntura específica na ordem internacional ou na política nacional, mas também pelas ações ou pelas crenças, pelas muitas vezes falsas crenças de quem está no governo, enfim, dos gestores públicos daquele momento histórico. Então, quando a gente fala de uma política de governo, e o Brasil só tem, já adiantando um pouco o tema da próxima aula, o Brasil só tem política de governo, imigração e refúgio. Não tem uma política de Estado, porque não existe uma continuidade, não existe uma formalização do que deve ser a política brasileira para migração e refúgio. As políticas de governo, elas vão de acordo com os interesses estatais naquela situação específica, naquele espaço temporal específico. Por exemplo, no caso do Brasil, nós tivemos algumas situações, isso trazendo 2, 3 séculos atrás, situações de incentivo à imigração de trabalhadores migrantes. Várias vezes, se a gente olhar no histórico das políticas migratórias, das ações estatais relacionadas à migração, às migrações internacionais, ou mesmo na normativa, a existência da normativa, ela vai basear muitas vezes a política ou as ações estatais, de uma forma geral, daquela época. Se a gente for fazer uma análise, então, do período histórico recente, nós encontraremos situações em que houve sim incentivo à imigração laboral. Mas, por exemplo, na década de 1940, no Brasil, nós tivemos incentivo à imigração
laboral baseada na eugenia, ou seja, pessoas de determinados países com determinadas características fenotípicas, o que traz uma perspectiva latente de racismo e mesmo xenofobia, e discriminação por motivos religiosos, por motivos étnicos, raciais, etc., em relação às populações, não às pessoas não contempladas na política da era Vargas de incentivo à migração laboral, por exemplo. Nós tivemos momentos na história brasileira também, na história recente brasileira, de políticas de contenção da entrada de pessoas imigrantes, as políticas de cotas, por exemplo. Então, alguns momentos da história, poucos momentos na história, na verdade, nós estamos vivendo o terceiro momento na história recente do país, em menos de um século, em que foram colocadas cotas pelo governo federal para a admissão de pessoas imigrantes no território. E no caso, atualmente, durante a pandemia da Covid-19, mais especificamente de março de 2020 até junho de 2000, na verdade não, até agosto de 2021, nós temos situações de cotas para a entrada, inclusive de pessoas em situação de refúgio ou que querem solicitar o reconhecimento da condição de pessoa refugiada. A política de governo, então, ela existe no Brasil de uma forma não sistematizada, de uma forma relativa aos interesses econômicos, sociais e políticos de um determinado momento. Ela traz insegurança jurídica, ela traz insegurança política, apesar da legislação protetiva de pessoas imigrantes e refugiadas. Por exemplo, quando nós tínhamos o Estatuto Estrangeiro, Lei 6.815 de 1980, que tem um viés securitário, que tem um viés baseado, na segurança nacional, desculpe, que tinha um viés baseado na segurança nacional e não na perspectiva de direitos humanos das pessoas imigrantes e refugiadas, algumas políticas algumas políticas migratórias diziam respeito não a situações securitárias como previa a legislação, mas sim a perspectivas de direitos humanos baseadas na Constituição Federal, baseadas em tratados internacionais, em vigor no Brasil, sim, mas principalmente baseadas nos interesses governamentais de determinado período. Por exemplo, na própria década de 1980, quando entrou em vigor o último Estatuto Estrangeiro, Lei 6.815 de 1980, nós tivemos um incentivo a trabalhadores migrantes, a admissão de trabalhadores migrantes no território nacional, diante de situações bastante específicas que pudessem trazer benefícios tecnológicos, científicos para o país, mesmo quando a legislação dava uma perspectiva securitária e de interesses nacionais. E o interesse nacional na época foi de receber pessoas com características específicas, com formação específica. Então, quando a gente fala na política migratória, também, e a gente vai ver isso no texto do Lélio Mármora, que está para vocês na bibliografia do curso, a gente não pode ou não consegue, na verdade, identificar ou caracterizar a política migratória de um Estado de uma só maneira, de uma só forma. É só securitária, é só voltada aos direitos humanos da pessoa imigrante refugiada. Muitas vezes as ações dos Estados, as políticas estatais para migração e refúgio e para pessoas retornadas ou para brasileiros no exterior, no caso do Brasil, elas trazem vieses completamente distintos, completamente díspares e que, entre aspas, não combinam entre si, justamente porque às vezes é um viés bastante securitário e um viés bastante voltado aos direitos humanos da pessoa imigrante e refugiada ao mesmo tempo. Então a gente tem essa convivência de situações opostas, de características opostas de política migratória quando a gente tem políticas de Estado, quando a gente tem políticas de governo, muito mais nas situações de política de governo do que nas situações de política de Estado. Na política de Estado, reiterando, nós temos uma previsibilidade. Não que a gente não veja situações de violação dessa política, mas existe uma previsibilidade, existe um viés, um norteador das ações políticas estatais em relação às pessoas imigrantes, emigrantes e refugiadas.
Na política de governo, ao contrário, é bastante comum a gente ver situações díspares, como algumas situações que nós temos visto durante a pandemia da Covid-19 e antes dela também, e independentemente do governo que está no poder. Isso também deve ficar bastante claro diante de uma análise concreta de estudos de casos sobre política migratória brasileira. Agora, quando a gente fala de políticas para migração, para refúgio, é importante também a gente identificar que dentro das políticas, principalmente políticas imigratórias, nós temos políticas de gestão migratória. A gestão migratória, ela diz respeito às funções governamentais para a gestão dos fluxos migratórios, uma gestão ordenada, segura e regular, que é um trabalho bastante levado a cabo pela OIM. A OIM, desde que estabelecida no Brasil, desde que passou a fazer parte do sistema ONU, teve para si como uma competência central, obviamente que não é a única, mas como uma competência central, e na realidade brasileira isso se mostra bastante atuante em relação à gestão migratória. Para quê? Não para impedir os fluxos migratórios, mas sim para fazer com que as pessoas imigrantes entrem no território nacional já de uma forma mais segura, evitando contrabandistas de pessoas migrantes ou, entre aspas, coiotes, que haja um certo ordenamento na entrada, né, no controle migratório, e também a regularidade no sentido da regularidade migratória ou legal em relação à pessoa imigrante refugiada, em relação a possuir documentos para entrada e estada no território nacional. Certo? Então a gestão migratória ela é extremamente importante quando a gente fala sobre política migratória, porque ela geralmente vai andar em consonância com políticas migratórias mais inclusivas, certo? Olhando para o texto do Lélio Mármora, então, e depois a gente volta a falar um pouco da questão da gestão migratória. Olhando para os modelos de política migratória do texto do Lélio Mármora de 2010, ele divide as políticas migratórias em 3 situações. Ele vai dizer, nós temos política migratória de securitização das migrações, política migratória de benefícios compartilhados e política migratória de desenvolvimento humano para as migrações. O que significa isso? Na perspectiva do Lélio Mármora, e aí trazendo também, ele traz no texto uma perspectiva comparativa de estudo de caso de países da América do Sul, principalmente da América do Sul, em que foi possível identificar esses vieses diferentes da política migratória. Então, quando a gente fala numa política securitária para migração e refúgio, ela tem como eixo a segurança nacional, sociocultural e laboral do país receptor. Ou seja, a ideia é a proteção do Estado e das pessoas que estão naquele espaço territorial e claro, a proteção, entre aspas, das pessoas nacionais daquele país. E as características, segundo Lélio Mármora, dessa perspectiva de securitização das migrações, da política securitária, são uso de tecnologias avançadas para controle de fronteira e permanência de estrangeiros, então biometria, por exemplo. Situação em que a pessoa migrante é vista como potencial ameaça em relação à criminalidade, em relação, entre aspas, a um desvio cultural e religioso. Claro que não é desvio, tá, gente? Mas muitos estados, principalmente estados autoritários, enfim, estados autoritários que dependem de viés político, colocam situações em que a pessoa imigrante ou refugiada é uma ameaça, entre aspas, à cultura do país. E também outra característica indicada pelo Lélio Mármora é que na política de segurança, na política securitária ou de securitização das migrações, os direitos das pessoas migrantes se restringem à condição de regularidade ou irregularidade e de nacionalidade. O que significa isso? Significa que a política de securitização das migrações trabalha com aquela ideia de criminalização das migrações que a gente viu em outras aulas. Então, a partir da securitização das migrações, cria-se todo um discurso, cria-se toda uma percepção para a sociedade de que a pessoa migrante e refugiada vai, pelo fato dela estar indocumentada, que significa entrou sem visto ou entrou sem
documento oficial de viagem, sem passaporte ou equivalente, ou ficou mais tempo do que o visto permitia, ou utilizou o visto que essa pessoa tinha de forma diversa, ficando, portanto, em situação irregular perante a legislação migratória, essa pessoa, diante de uma situação de irregularidade migratória, é vista então como criminosa, como se a irregularidade como se a irregularidade migratória, que é uma questão meramente administrativa, de visto, de documentação relativa à legislação migratória, à condição jurídica da pessoa imigrante no país, como se essa situação fosse um crime apenado pela legislação criminal, o que não é o caso na grande maioria das vezes. Mas notem que vários estados criminalizam sim na sua legislação penal situações de irregularidade administrativa perante a legislação do estado em que essa pessoa não nacional está. Então, quando a gente vê discursos e falas, e às vezes falas até de pessoas que defendem os direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas, falas jornalísticas, extremamente comum e às vezes não num sentido pejorativo, mas sim de um próprio desconhecimento da nomenclatura e da importância de se tomar cuidado com essa nomenclatura específica, a gente vê muito o uso da expressão imigrante, entre aspas, ilegal. Primeiro que a ilegalidade migratória não é uma condição pessoal, é uma condição administrativa perante a legislação daquele estado onde a pessoa não nacional se encontra. Quando a gente se refere à pessoa imigrante ou refugiada como ilegal, entre aspas, a gente criminaliza essa pessoa como se não apenas a situação de irregularidade migratória, mas como se a mera existência dessa pessoa, como se o mero fato dessa pessoa ser imigrante, ser não nacional no estado onde ela se encontra, já geraria um fato típico diante da legislação criminal. Ficou claro? Voltando. A situação de irregularidade migratória, ela não deve ser preconcebida e na maioria dos países ela não é preconcebida como uma situação de crime. Mas nós escutamos muitos políticos, principalmente de países que não querem migração, que não querem atuar em prol de gestão migratória voltada para os direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas e de países que querem conter a imigração no seu território, nós vemos um discurso de ilegalidade. Então, por exemplo, quando o Donald Trump, desde a época da convenção, antes até da convenção republicana que o colocou como candidato à presidência dos Estados Unidos, ele já dizia que as pessoas mexicanas eram, palavras dele, por favor, que eram estupradoras, que eram criminosas. Detalhe, esse discurso, ele justamente vem de criminalização, ele vem para trazer uma pecha de que qualquer pessoa imigrante, não apenas as pessoas mexicanas, de nacionalidade mexicana, são criminosas. Aliás, parênteses para o Donald Trump, mexicano é qualquer latino-americano. Abaixo dos Estados Unidos é tudo latino, é tudo mexicano para ele, Então a gente tem que levar isso em consideração também. Isso não sou eu que estou dizendo, são várias análises políticas e ele mesmo já diz que não vê diferença entre nacionalidades, porque são todos latinos e na cabeça dele tudo é México. Voltando aqui. Então, quando um líder de Estado, um líder de governo traz essa perspectiva de que todas as pessoas de determinada nacionalidade ou todas as pessoas imigrantes causam um mal para a sociedade porque vão tirar empregos dos nacionais, porque vão cometer crimes graves contra a sociedade, porque vão transformar o país em uma cultura diferente a qual eles não estão acostumados, vão modificar a língua, vão modificar a religião. Todo esse discurso, ele é uma construção muito perigosa, porque isso reverbera na sociedade que já tem dúvidas sobre a pessoa migrante, que lá no fundo, às vezes nem precisa ser no fundo, na superfície mesmo, já tem atos de xenofobia, já tem atos de discriminação para com a pessoa imigrante e refugiada, seja por conta da nacionalidade, seja por conta das características étnicos-raciais, ou seja por conta da religião. Então,
há um perigo muito grande nesses discursos políticos que trazem uma criminalização das migrações, e esse discurso de criminalização, de chamar o imigrante como ilegal, entre aspas, ele é típico de uma perspectiva migratória, de política migratória de securitização das migrações. Há diversos outros exemplos, infelizmente, de situações de política relacionada à securitização de migrações, como o fechamento de fronteiras, por exemplo. Há várias análises sobre a construção de muros, a construção efetiva, então o muro físico que separa países, e não pensem que é só entre Estados Unidos e México, também Índia, Bangladesh, Índia, Paquistão, claro, os muros de Israel nos territórios palestinos ocupados, que já foi objeto de decisão da Corte Internacional de Justiça em 2004 e que Israel reiteradamente descumpre, e há outros muros reais e imaginários. Então, outros muros imaginários também, relógio, gente. Então, outros muros imaginários são as cercas, que são, sim, formas de dificultar a entrada, a locomoção de pessoas no território de um determinado estado. Ele vai continuar, tá, gente? Aí vocês vão saber que horas são. Mas, então, os muros físicos ou as barreiras físicas, mas também há várias análises bastante interessantes dos muros sociais ou os muros invisíveis, que são essas situações de xenofobia, de discriminação, que infelizmente a gente vê bastante no Brasil, que a gente vê bastante no mundo inteiro, infelizmente, principalmente quando diz respeito às características fenotípicas ou étnico-raciais das pessoas, por elas serem, entre aspas, diferentes da grande maioria da sociedade. E cá entre nós isso não é nem um pouco cabível no Brasil, mas a gente sabe de todo o racismo estrutural, de xenofobia, enfim, eugenia e tantas outras situações difíceis de se lidar no nosso país. Voltando para as características de política migratória destacadas pelo Lélio Marmora no texto que eu deixei para vocês de 2010, que foi publicado na Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, a REMU, em 2010, sobre as políticas migratórias, sobre características de políticas migratórias estatais. Então, primeiro, a securitização, com viés claramente de proteção do território, proteção dos nacionais de determinado estado, fazendo com que a irregularidade migratória e a não nacionalidade sejam uma barreira para a entrada e permanência da pessoa imigrante ou refugiada. Também há uma outra política, um outro tipo de política migratória descrita pelo Lélio Marmora, que seria a política de benefícios compartilhados. Nela, há a percepção de que as migrações podem, de fato, proporcionar benefícios tanto ao país de origem quanto ao país de destino dessas pessoas migrantes e refugiadas, desde que a migração seja ordenada e regular, então desde que a gestão migratória seja feita. E nessa situação também parte the perks of home office. Parte-se também da perspectiva de que na política de benefícios compartilhados a migração deve ser segura se for regular, né? Então, tendo uma migração regular, uma migração, por exemplo, circular, que é um exemplo que o Lélio Marmora traz, a gente está diante de uma situação de uma migração, pelo menos com características mais próximas da migração segura, dentro de uma perspectiva de gestão migratória voltada para os direitos humanos das pessoas migrantes e refugiadas. Mas o que é importante? Qual é o cerne, qual é o núcleo da característica das políticas de benefício, políticas migratórias de benefícios compartilhados? É o reconhecimento de benefícios compartilhados ou de benefícios mútuos entre o país de origem da pessoa imigrante ou refugiada e o país de destino, por meio do envio de remessas, por exemplo, que são aquelas quantidades monetárias que são enviadas para o país de origem para ajudar na família e, consequentemente, na economia, claro, do país de origem, com diversos graus de importância ou diversos graus quantitativos. Há países que vivem à base de remessas, especificamente em situações de emergência humanitária, e há países em que a porcentagem das remessas não é tão grande dentro do PIB, mas essa questão é para os economistas, coisa que eu não sou.
Vendo aqui então, olhando para as características da política de benefícios compartilhados, nós temos igualdade de oportunidades de tratamento laboral das pessoas migrantes em relação às pessoas nacionais. Então, parte do pressuposto da igualdade perante a legislação laboral. Claro, pode haver alguma diferença dentro da legislação previdenciária, mas há uma tendência também de se trazer benefícios previdenciários para a pessoa imigrante refugiada, desde que dentro da situação de regularidade documental, regularidade migratória e o trabalho formal. Certo? Claro, também a gente pode olhar benefícios compartilhados por uma perspectiva de trabalho informal, sim, mas também a gente tem que ter em mente as preocupações relativas aos direitos das pessoas que estão em situação de trabalho formal. Então, os direitos, claro que a gente tem uma perspectiva muito mais sólida quando as pessoas trabalhadoras migrantes são documentadas e regularizadas numa relação de trabalho em relação ao trabalho informal. Então, há uma necessidade dentro das políticas para migração e refúgio também se ter uma perspectiva diferente, porém tentando trazer uma igualdade dentro da questão de trabalho informal, que é algo que nós temos visto no Brasil há muito tempo. Acho que ficou um pouco confusa essa parte, desculpa, na aula síncrona a gente conversa mais um pouco sobre esse tema. Voltando, outra característica da política de benefícios compartilhados é que os direitos humanos da pessoa migrante refugiada estão no centro da política migratória, justamente porque esses benefícios serão gozados mutuamente, desde que os direitos humanos dessas pessoas sejam respeitados por meio da legislação laboral, por meio da legislação previdenciária, quando é o caso, por meio da legislação de direitos humanos, e isso implica no acesso aos serviços públicos também, acesso à saúde, educação, enfim, há uma gama de direitos humanos que são devidos à pessoa, independentemente da condição migratória, independentemente da nacionalidade ou da ausência de nacionalidade. Também nessa política de benefícios compartilhados, há uma não aceitação da característica ou do pejorativo, entre aspas, ilegal para pessoas imigrantes em situação de irregularidade migratória. E também, outra característica da política de benefícios compartilhados é o direito à livre circulação, permanência, retorno e justiça social para pessoas migrantes num Estado. Então, a política de benefícios compartilhados ela é bastante interessante de um ponto de vista relacionado aos benefícios mútuos entre os países. Claro que em graus diferentes e diante dos casos, diante dos estudos dos casos nacionais, de uma forma bastante técnica, ela certamente vai ser diferente e também, mas ela vai refletir diretamente na política de admissão e de permanência da pessoa imigrante refugiada no território do Estado que atua diante da política de benefícios compartilhados. E aqui um outro parênteses. Esse texto do Lélio Mármora eu uso bastante nas aulas porque ele é bastante didático, ele traz perspectivas latino-americanas, enfim, quando a gente pensa numa perspectiva do sul global também, ele traz uma perspectiva bastante interessante e ele dá uma fotografia da política migratória de vários estados, inclusive, claro, fora do continente americano e especificamente fora da América Latina. Não significa que outros estudiosos não tenham pensado em modelo de política migratória. A securitização é um modelo que é, enfim, discutido por praticamente todas as poucas pessoas que trabalham com essa tentativa de caracterização de políticas migratórias. Mas, então, só para vocês terem em mente, óbvio que existem outros textos, outras perspectivas, mas para fins da nossa disciplina, que é um misto de direito e política, direito internacional e política internacional e doméstica relacionado à migração e refúgio, esse texto ele é o que traz uma perspectiva mais prática para o curso. Então, fechando parênteses. Uma outra política migratória identificada pelo Lélio Mármora é a política de desenvolvimento humano.
E essa política de desenvolvimento humano, ela vai se basear nas causas estruturais das migrações, que deveriam se voltar ao incremento da brecha econômica existente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, ela deveria incentivar o desenvolvimento de países menos desenvolvidos. Ela tem como características as políticas migratórias sendo vinculadas com outras políticas, por exemplo, políticas comerciais, políticas em relação à tecnologia ou à troca de conhecimento e políticas de meio ambiente, para o benefício de ambos os países, mas pensando numa perspectiva de aprimoramento do país que recebe as pessoas migrantes. Muito comum quando a gente pensa em transferência de tecnologia e trabalhadores migrantes altamente qualificados, ou não necessariamente altamente qualificados, em termos de títulos acadêmicos, mas em termos de saber lidar com muitas situações que nós acadêmicos não sabemos, de literalmente pôr a mão na massa em situações específicas, né, usando uma expressão corrente na língua. Então, por exemplo, quando trabalhadores migrantes vão para determinado país, saindo de um país mais desenvolvido para um menos desenvolvido, para trabalhar na construção de obras, enfim, de infraestrutura, para trabalhar em projetos de desenvolvimento ambiental, a gente fala numa perspectiva de política migratória de desenvolvimento humano. Quando há não só a transferência de tecnologia, mas a transferência de trabalhadores migrantes altamente especializados. E especializados, novamente, não diz respeito à quantidade de títulos acadêmicos, mas sim à especialização, à literal competência que essas pessoas migrantes têm na sua área de atuação, seja uma área técnico-científica, seja uma área, enfim, teórico-científica, certo? Então, além disso, essa perspectiva do desenvolvimento humano para as migrações também leva em conta a questão das remessas, que eu mencionei na política de benefícios compartilhados. Mas para a política de desenvolvimento humano para as migrações, as remessas são um fator importante de desenvolvimento dos países de origem. Então, também a gente lida com a perspectiva do envio de dinheiros como um fator importante, nesse caso, mais para o país de origem do que de destino das pessoas imigrantes e refugiadas. A gente não pode deixar de contar também as pessoas em situação de refúgio participando dessas políticas, sejam de uma forma negativa, securitária, ou de formas positivas, como benefícios compartilhados e desenvolvimento humano. Então, olhando para essas políticas migratórias que são identificadas pelo Lélio Mármora, claro que a gente vai se